Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Mato Grosso deve colher mais de 26 milhões de toneladas de milho. Colheita de soja caminha para seu encerramento. Produção deve superar a marca histórica de 110 milhões de toneladas. JBS e Minerva retomam as operações em unidades de abate de bovinos no Brasil que estavam em férias coletivas. Preços da carne suína têm elevado a competitividade dessa proteína frente à carne bovina. A agropecuária brasileira encerrou o mês de março com perda de 3.400 postos de trabalhos formais. E Donald Trump tem criticado acordos de livre comércio e o que chama de práticas injustas supostamente vindas do México. O agronegócio está começando. Segundo o levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, na safra atual, a previsão é que sejam colhidas 26 milhões e 500 mil toneladas de milho lá no estado do Mato Grosso. Esse volume total de 38,7% já estão comercializados. Os preços atuais alcançam a média de R$ 21,85 uma saca com 60 quilos, segundo o indicador IMEA. No fechamento da última semana, a cotação acumulou uma baixa semanal de 0,8% e no mês bateu na casa dos 7,7%. O próprio mercado afirma que o milho disponível está sendo negociado a R$ 17,00 a saca. No auge da colheita, a expectativa do mercado é que os preços cheguem a R$ 10,00 por saca, bem abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo federal de R$ 16,50 lá no Mato Grosso. Na semana passada, o plantio do milho foi encerrado no estado. Para o presidente da Bolsa de Mercadorias de Cereais lá de Sinop, é bem possível que o Mato Grosso seja o principal estado produtor de milho atendido pelos instrumentos previstos na Política de Garantia de Preços Mínimos, o PGPM, por causa da queda nos preços do cereal. O mercado avalia ainda que para atender aos produtores mato-grossenses, os leilões de Pepro são mais adequados e ele pode vender o milho do jeito que está na lavoura, armazenado em silo-bolsa e não precisa pagar prêmio para adquirir direito de venda e não tem lançamento de despesa de contrato. Enquanto a colheita da soja caminha para basicamente o seu encerramento, cresce a percepção no mercado de que a safra deverá superar a marca histórica de 110 milhões de toneladas. A pesquisa, com 19 fontes do mercado, apontou uma previsão média de 110,8 milhões de toneladas, ante 106,8 milhões de toneladas na pesquisa no início de março e 95 milhões de toneladas em 2015 e 2016, quando as condições climáticas também prejudicou as lavouras da oleaginosa. O mercado destaca que as produtividades nas lavouras colhidas, mais para o fim do ciclo, notadamente lá no Rio Grande do Sul e na região conhecida como Matopiba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ficaram acima das expectativas iniciais. A JBS, que é a maior processadora de carne bovina do mundo, ela retomou desde ontem as operações em 6 das 10 unidades de abate de bovinos no Brasil que estão em férias coletivas. Pelo menos é o que informou agora a companhia em uma nota distribuída à imprensa. As outras 4 plantas, elas voltarão a operar em 2 de maio em função de reformas, ajustes operacionais e modernização de equipamentos. A JBS deu férias coletivas aos funcionários de 10 de suas 36 unidades de abate de bovinos no Brasil desde o dia 3 de abril, a fim de ajustar a capacidade da empresa às restrições impostas ao setor, impactado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Na ocasião, a companhia disse que o período de férias seria de 20 dias, com possibilidade de ser prorrogados por mais 10, se necessário. As unidades que voltam a operar
normalmente no próximo dia 24, são Nova Andradina, lá no Mato Grosso do Sul, Senador Canedo, em Goiás, Alta Floresta, no Mato Grosso, Juína, Mato Grosso, Pedra Preta, Mato Grosso e Tucumã, no Pará. No próximo dia 2 de maio, de acordo com a JBS, voltam a operar normalmente Lins, em São Paulo, Anastácio, Mato Grosso do Sul, Naviraí, também Mato Grosso do Sul, e Diamantino, no Mato Grosso. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 35 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 36 a máxima e 26 a mínima. Ceres, 33 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 32 a máxima e 19 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 30 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 28 a máxima e 20 a mínima. E Ipameri, 32 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que os preços da carne suína têm elevado a competitividade dessa proteína frente à carne bovina. A agropecuária brasileira encerrou o mês de março com perda de 3.400 postos de trabalhos formais. E Donald Trump tem criticado acordos de livre comércio e o que chama de práticas injustas, supostamente vindas do México. Nós voltamos já. Apesar das recentes reações, os baixos patamares de preços da carne suína têm elevado a competitividade dessa proteína frente à carne bovina, principalmente no mercado atacadista da Grande São Paulo. Segundo o levantamento do CPEA, na parcial do mês de abril até o último dia 19, a média da carcaça especial suína estava cotada em R$ 6,39 o quilo, 8% inferior ao mês de março. Para a carcaça bovina, os preços já ultrapassaram os R$ 10 o quilo nesta semana, com a média na parcial de abril de R$ 9,85, uma elevação de 0,8% frente ao mês anterior. E com isso, a diferença entre as cotações da carne suína e da carne bovina, essa diferença está em R$ 3,45 o quilo na parcial do mês de abril, uma elevação de 22,5% em relação à observada no mês de março, que ficou em R$ 2,82. A administração do presidente Donald Trump tem criticado acordos de livre comércio e o que chama de práticas injustas, supostamente vindas do México, que estariam prejudicando o complexo industrial dos Estados Unidos. No entanto, consequências indesejadas já têm sido percebidas na economia norte-americana e o setor mais afetado é o agronegócio. O México, um dos maiores compradores de alimentos dos Estados Unidos, tem anunciado a busca de novas fontes de fornecimento justamente nos grandes concorrentes. A ideia do México é diminuir as compras do vizinho do norte, mesmo antes de qualquer tipo de mudança no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o conhecido como NAFTA. A Argentina, por exemplo, ela já tem negociado a entrada de ovos frescos lá no México. Diplomatas mexicanos já anunciaram a autorização de futuras importações de arroz brasileiro. A Argentina também tenta liberar os seus limões e outros sucos para as mesas mexicanas. Trazer carne bovina de ambos os países sul-americanos, Brasil e Argentina, também está sendo considerado, mas uma questão permanece. A Argentina e o Brasil serão capazes de suprir milho e soja para o México, substituindo os Estados Unidos? Os mexicanos já dizem que o milho sul-americano será livre de sobretaxas.
Segundo o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foi divulgado agora na semana passada, dia 20, pelo Ministério do Trabalho, a agropecuária brasileira encerrou o mês de março com a perda de 3.470 postos de trabalhos formais. O saldo negativo é resultado de 79.800 admissões e 83.300 demissões realizadas no mês passado. Lavouras de frutas no sul do Brasil, soja, laranja e criação de bovinos estiveram entre os segmentos da agropecuária com saldo negativo de empregos. A redução em março de 2017 seguiu a tendência de uma queda menor quando comparada ao mesmo mês do ano passado. Informa, pelo menos, essa informação, ela chega do Ministério do Trabalho, destacando que a agropecuária brasileira perdeu 12.131 empregos formais no mês de março do ano passado. E comparando com outros setores da economia que também fecharam vagas com carteira assinada, o setor agropecuário foi o de menor saldo negativo. O comércio, por exemplo, perdeu quase 34 mil vagas, serviços 17 mil, construção civil 9 mil e a indústria de transformação quase 3.500 vagas. Ficaram à frente também do setor agropecuário esse setor de indústria. Apesar do resultado negativo no mês passado, a agropecuária brasileira se mantém como geradora de empregos neste ano. No acumulado do primeiro trimestre, o saldo positivo foi de 14 mil vagas formais. E segundo o próprio CAGED, o setor demitiu 232 mil pessoas e contratou 246 mil pessoas. No período de 12 meses, encerrado agora em março, a agropecuária gerou 2.700 empregos com carteira assinada. As contratações totalizaram 987 mil e as demissões 984 mil postos de trabalho. E depois do intervalo, você vai ver que o frigorífico Minerva retomou as atividades na sua unidade de abate de bovinos em Várzea Grande, no Mato Grosso. E a doutora Adriana Ferreira vai comentar sobre os benefícios do planejamento nas empresas familiares. Nós voltamos já. O frigorífico Minerva também retornou às atividades na sua unidade de abate de bovinos, lá em Várzea Grande, no Mato Grosso, ontem, segunda-feira. Mesmo dia em que a JBS volta a operar normalmente em 6 unidades que estavam paradas por férias coletivas. Pelo menos é uma nota que confirma a volta do Minerva. Os funcionários da unidade lá de Várzea Grande estavam em férias coletivas de 20 dias desde o início de abril, para que a planta pudesse passar por manutenção. A redução de atividades pelo Minerva ocorreu por volta da mesma época em que 10 unidades da JBS também entraram em férias coletivas como consequência da queda na demanda por carnes após a divulgação da Operação Carne Fraca. A investigação da Polícia Federal anunciada em 17 de março provocou embargos temporários de países compradores de carnes do Brasil. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é mestre em governança de sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coach. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Ai, tudo bem. Essa notícia que você deu eu achei maravilhosa, né? Bom. Do México, é muito interessante para nós, né? O México, desde que o Donald Trump resolveu fazer o muro e jogar a dívida para o México, né? E o México ficou assim meio grilado e agora parece que está querendo buscar novos países para fornecer alimentos. E um desses países é o Brasil. Pois é, e eu fico pensando na questão assim, estamos com tantas oportunidades, né, Antônio? A gente precisa se organizar, não é verdade? Precisa acabar com essa politicagem nojenta que estamos vivendo nesse país e pensar mais nele, pensar mais na população, porque nós temos saída, temos várias.
É só uma questão de planejamento, de ordem, de respeito, de bom senso, né? E não o que está acontecendo aí hoje. Exato. E quando a gente olha para o empresário goiano, para o empresário brasileiro, a gente vê uma força muito grande. No agronegócio, a representatividade é enorme, né? A atuação que a gente colabora com o PIB. E mais ainda, essa força que o brasileiro tem de ir para frente, de trabalhar. Então, é um momento que talvez nós precisemos nos organizar internamente, né, para poder dar uma continuidade e aproveitar essas oportunidades que surgem no mercado. Pois é, e é justamente essa conversa sua, Adriana, que a gente vem falando já há algum tempo em questão de gestão, de planejamento. Quando você faz um planejamento, às vezes ele pode não dar certo na sua totalidade, mas dando aí acima de 50%, 60%, já é um negócio excelente. E o tema que nós vamos falar hoje são os benefícios do planejamento, principalmente nas empresas familiares. Né? Exatamente, exatamente. O planejamento, ele é necessário. Na empresa familiar, ele é um requisito de sobrevivência da empresa e da família, né? É verdade. Então, a gente precisa olhar para essa questão com muito discernimento e muito cuidado. Antônio. É justamente isso mesmo, discernimento e cuidado, que é justamente o que você colocou aí. Olha só, o que são os benefícios desse planejamento nas empresas familiares? Primeiro, traz uma visão do conjunto desse planejamento. As pessoas vão saber para onde elas irão. A família e os colaboradores. Porque na família empresária, né, nas empresas familiares, muitas vezes fica muito amadorismo e não profissionalismo. E o planejamento estratégico traz essa formalidade. E esse amadorismo é causado, sabe por quê? A turma costuma pensar muito com o coração, não pensa com a cabeça. Exato. Vou milindrar o fulano. E não é bem por aí, né, doutora? O negócio não aceita isso. Não, né? O negócio não aceita isso. A boa gestão não aceita isso. É preciso criar uma orientação para uma nova estrutura da empresa, aumentar a agilização das decisões, sabe, Antônio? Isso é fundamental. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade nesse tema que é interessante. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre planejamento em sucessão familiar, planejamento nas empresas. E nós vamos comentar agora sobre os benefícios do plano de comprometimento familiar. É uma coisa muito interessante isso, né, doutora? E tem uma diferença, né? O planejamento estratégico está voltado para a empresa. Agora, o plano de comprometimento familiar é de comprometimento da família com o negócio. Então, assim, esse plano é um plano que segue o planejamento estratégico, ele traz uma visão compartilhada da família, esse plano colabora para que a família pense na continuidade da empresa e ele é paralelo ao planejamento estratégico. Por quê? Porque ele vai estabelecer aquelas questões, Antônio, que não são muito claras no planejamento estratégico, que é a filosofia da família, os valores que essa família tem e a visão da família para ela mesma. Adriana, isso não é importante. Você imagina uma empresa familiar onde a própria família não se compromete com o futuro dela? Toda empresa familiar torna-se uma família empresária. Toda família empresária tem um plano de comprometimento familiar. Isso significa que as gerações futuras, ainda que não participem da gestão da empresa, mas elas têm um comprometimento com o negócio. Indireto, mas tem. As que estão na gestão da empresa terão muita clareza do que elas terão que fazer para permanecer na gestão da empresa, que é trabalhar competências, habilidades, a própria liderança. Então, esse plano de comprometimento familiar, ele é diferente do planejamento estratégico, mas ele dá uma sustentação ao planejamento estratégico, porque são questões familiares que são colocadas nesse plano. Você estava falando e eu estava pensando aqui. Na verdade, nós temos que fazer dois planejamentos, um para a família e um para a empresa. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, para lá na frente, as coisas poderem dar algum resultado positivo. Dentro da sua propriedade rural, eu tenho quase certeza absoluta que você tem marido, a mulher, tem filhos, Sim. Provavelmente já tem filhos até casados,
já começa a entrar mais gente. É aquela velha história que a gente vem falando sempre aqui no programa. E cuidado, porque se você bater com as botas, sem avisar a família e sem ter nada preparado, vai dar uma confusão muito grande dentro da sua empresa. Pode apostar isso aí. E ainda tem uma carga tributária imensa, né? Então, além disso, é que se prepare a família e a empresa para a continuidade do negócio e da família também. Se você fizer a coisa antecipada, o seu custo vai ser muito mais baixo, mas muito mais baixo. E os resultados serão melhores. Quer dizer, você pode ir até para o lado de lá sem avisar, mas vai deixar o pessoal que ficou aqui mais tranquilo e com o pé no chão, sabendo o que tem que fazer. Exatamente, Antônio. Essa é a preocupação. Por isso, trabalhar com sucessão é essencial para a longevidade e continuidade. E falando nisso, hoje, daqui a pouquinho, né? Amanhã. Vai ter um evento no Sinduscom, né? Exatamente. Às 4 horas da tarde, então daqui a pouco, às 4 horas da tarde, vai ter um evento que você não pode perder lá no Sinduscom, ali na praça... Perto da Praça do Sol. Um evento que fala justamente sobre família, sobre sucessão, sobre empresa. Vale a pena você participar. É 1 quilo de alimento não perecível. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá bom. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado pela participação da senhora no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada, Goiânia. Hoje tem Cine Espetacular, o melhor do cinema na sua casa com o filme Robocop. Logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.